Salve, salve, turma! Muito boa noite. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Café com Ferri. Queria agradecer vocês a todos pela sua audiência, convidá-los a compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque hoje a gente inicia aqui uma nova etapa do nosso podcast. A gente vai fazer uma entrevista diferente hoje, onde a gente está convidando todos os possíveis especulados presidenciáveis para o ano de 2026, onde nós vamos trazer as mesmas perguntas para todos eles na primeira metade desse podcast. Na segunda metade, aí a gente vai com tema livre. Então, é um prazer enorme. Queria agradecer demais quem nos ajudou a chegar até aqui. Minerva Foods, nossa patrocinadora, Adapta.org e também a XTB. Todos os links para tu saber mais sobre os nossos patrocinadores estão aqui na descrição do vídeo. Rafael Ferri, bem-vindo. Começaram as eleições com a presença ilustríssima do governador Romeu Zema, um outlier na política nacional, a virada eleitoral mais impressionante que eu me lembro de cabeça num estado complexo, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais. Queria agradecer demais a presença do governador aqui hoje. Governador, obrigado demais. Nós fizemos 15 perguntas sobre temas diversos, que nós vamos abranger de A a Z aqui, sobre o futuro do Brasil. Eu acredito que os próximos 12 meses, 14, 15 meses vão ser os mais importantes. 12 meses dos próximos 20 anos, talvez, no Brasil. A próxima eleição vai ser uma guerra muito pior do que a última. E a gente fez uma lista de perguntas aqui, que eu vou começar primeiro. Eu queria agradecer demais, novamente, a presença do governador, que eu sei que ele tem uma agenda extensa. Trazer um governador do segundo maior estado do Brasil aqui, um dos maiores estados do Brasil, para falar conosco, é complicado. Essa agenda é complicada. Então, obrigado, governador. Eu vou começar, governador. E é uma honra. A gente inicia agora 45 minutos dessa sabatina. Depois desses 45 minutos, a gente vai para temas mais livres. Rafael Ferri. O Brasil precisa voltar a crescer, governador. Carrega um estado muito pesado e ineficiente. Na sua visão, qual é o caminho para a gente gerar um crescimento sustentável com responsabilidade fiscal, que não é o que o governo atual está fazendo? Primeiro, quero agradecer Corleta, Ferri, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom participar desse podcast que é tão famoso, que tem aí 2.300.000. 2.300.000 inscritos. Exatamente. Então, parabéns aí pelo Final do ano que vem, 10 milhões é a nossa meta, governador. Olha só, que beleza. Vamos chegar. E eu sempre digo o seguinte, na década de 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Nós estamos representando atualmente cerca de 2,2% e com tendência de queda. Isso demonstra que o Brasil tem ficado para trás. E isso deve-se muito, na minha opinião, à questão da politicagem. Nós somos um país que insiste, principalmente a classe política, e agora eu estou dentro, eu posso falar. Antes eu era um empresário, e agora que eu estou dentro eu posso falar. Muito bem. Há uma visão de que você tem de ganhar eleição e não consertar o país. E quem só quer ganhar eleição quer fazer o quê? Gastar. E quem gasta faz o quê? Provoca inflação, provoca incerteza, faz a taxa de juros subir. E um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, eu já fui empresário há mais de 30 anos, é taxa de juros alta. Apesar de ter conseguido fazer a empresa que eu administrei crescer mais de 100 vezes nos 30 anos em que eu fiquei à frente, ela poderia ter crescido muito mais se nós tivéssemos aqui taxas de juros civilizadas. A Selic hoje, 14,75. Quem consegue um retorno para o seu negócio pagando essa taxa de juros? O que eu tenho encontrado hoje são empresários falando: eu estou trabalhando para pagar juros e perdendo. Eu não fecho a minha empresa porque eu espero que tenhamos um futuro melhor. O grande problema do Brasil chama-se custo de capital, que pode ser corrigido por um governo federal
que não gaste mais do que ganha, e também o custo Brasil, além do custo de capital. É muita burocracia. Eu assumi um Estado que não recebia investimentos. Para vocês terem ideia, nós já levamos para Minas Gerais, nesses 6 anos e meio, 490 bilhões de reais de investimentos. Em dólar, isso vai dar o quê? Uns 90 bilhões de dólares. A maioria dos países do mundo não conseguiram atrair isso. E sabe por quê? Porque agora nós somos um Estado que atende o empresário como ele gostaria de ser atendido. E eu faço questão, Ferri, de dar o meu telefone para quem investe em Minas e falo, se a companhia de energia não te atender, me liga. Se a sua licença ambiental, sanitária, o seu regime tributário especial ficar engavetado, me liga. Eu acompanho. E quem investe em Minas sabe que nada vai ficar parado no que depende do Estado. E no passado, o que nós tínhamos lá, para efeito de comparação, o governo anterior levou 26 bilhões de reais. Compara 26 com 470, que eu falei. É uma mudança de patamar completamente distinta. Então, é o Estado ter credibilidade para atrair investimento, atender quem investe. No passado, o que acontecia lá era o seguinte, você vai ser bem-vindo aqui em Minas Gerais, mas você precisa contribuir com um candidato tal, doar para o partido tal. Se você fizer isso, nós vamos dar um jeito de resolver os seus problemas da burocracia. Volta naquilo que eu falei, politicagem. Eu quero continuar na política, eu preciso ter respaldo financeiro para disputar a eleição e hoje não acontece isso mais. E por incrível que pareça, Ferro, eu fui reeleito em primeiro turno com 56% dos votos. Nós estamos provando em Minas que um governo diferente, que um governo que sabe fazer o certo, sem escândalos, sem corrupção, pode dar certo. E assumimos um Estado arruinado, caótico, resultado de um desgoverno do PT. O PT em Minas deixou uma terra arrasada para nós. E hoje estamos sendo aí muito atacados, né, pelo governo federal por esse motivo. Parece que dar certo no Brasil incomoda. E por isso que nós somos hoje o Estado mais atacado pelo governo federal. Acho que nenhum outro governador é tão mencionado pelos ministros, pelo governo federal, como eu, sempre atacando, vale lembrar, sempre agredindo, porque nós estamos mostrando que é possível. E o mineiro confirma isso. Zema, como que o Brasil pode reduzir o desemprego de forma estrutural e não apenas conjuntural? Que tipo de política pública que você acredita que gera emprego de verdade? É nós deixarmos o mercado ter mais liberdade. Eu gosto muito de citar o caso da energia fotovoltaica em Minas Gerais. Quando eu assumi, em 2019, Minas gerava 500 mega. Hoje, Minas já gera quase que uma Itaipu, 14 giga. Multiplicou por 28, em 6 anos e pouco. Sabe por quê? Porque agora todos têm acesso à geração independentemente de partido, de proximidade com o rei. Antes só conseguia acesso para gerar energia fotovoltaica, que era um excelente negócio, ainda é um bom negócio, quem tinha contato político. E muitas vezes, em vez de fazer o investimento, ele saía vendendo a autorização dele no mercado. Então beneficiava lá uma dúzia em detrimento de 90 bilhões de investimentos que nós levamos só nessa área aí. Em fotovoltaica nós levamos 90 bilhões de investimentos para Minas. Então é você deixar o mercado funcionar. O caminho é desregulamentação. Desregulamentação. Hoje, se alguém quiser investir em fotovoltaica em Minas, entra na internet, vê o mapa do estado e a CEMIG disponibiliza lá todos os lugares aonde é possível conectar ainda. A maioria já foi preenchido. Então, é o Estado não colocar a bota de chumbo no setor privado. O que nós fizemos em Minas foi isso. Lá não tinha energia elétrica suficiente. A CEMIG passou a investir em Minas Gerais. O exemplo da CEMIG é claríssimo. Vocês que estão acompanhando o mercado financeiro, sabem aonde que a CEMIG investiu nos últimos 15 anos? Antes de nós chegarmos? Na Light, no Rio de Janeiro. O que aconteceu lá, vocês sabem. Na Renova, no sul da Bahia.
Vocês sabem também, Belo Monte, Santo Antônio, 14 bilhões de prejuízo. E o Estado de Minas não recebeu nada de investimento, sucateado. Então, fizeram isso por quê? Visando ganhar a eleição e não visando desenvolvimento econômico. Político no Brasil quer só voto, não quer desenvolvimento. E lá nós temos um modelo mental diferente. Governador, qual a sua leitura sobre a política monetária brasileira e o papel do Banco Central? O senhor acha que juros altos são uma escolha ou é um sintoma de um problema estrutural do Brasil? É claramente um sintoma. Tanto é que hoje tem um presidente do Banco Central que foi indicado, né, pelo presidente da República e que não conseguiu reduzir a taxa de juros, porque ele sabe que se fizer isso, ele vai causar um problema enorme na economia. E nós temos hoje uma situação antagônica no Brasil, né, que é o governo federal gastando, e, por outro lado, o Banco Central tentando enxugar a economia, né, via taxa de juros elevada, e isso, ao longo do tempo, vai provocando anomalias na economia. A economia brasileira ela não cresce de maneira saudável, como deveria ser, devido a esse motivo, né? É você colocar um pé no congelador e o outro pé no forno e falar que está em equilíbrio térmico, né? O que acontece hoje na economia do Brasil é isso. É muita gente que tem empresa perdendo dinheiro e os rentistas que têm dinheiro aplicado ganhando mais do que deveriam devido toda essa anomalia que é causada. A taxa de juros é uma transferência de dinheiro do pobre para o rico. Exatamente. Esse governo que fala que é o governo que quer distribuir renda, é o que mais concentra renda no Brasil. Quem tem dinheiro aplicado está lucrando como nunca lucrou. E quem deve está sendo prejudicado como nunca foi tão prejudicado. E quem deve geralmente é quem é pobre. E só tem aí 1 milhão, milhões aplicados, ou bilhões, quem é muito rico. Então, esse governo é o governo dos ricos. Fala que da Bolsa Família, o que ele está fazendo, ao contrário, via juros, é muito maior do que Bolsa Família, mandando muito mais dinheiro para os milionários, bilionários, do que realmente para quem é pobre. Governador, a reforma tributária foi aprovada, mas ainda tem muita dúvida em torno dela. O que você manteria, revisaria ou aprofundaria na reforma tributária que foi aprovada aqui no Brasil? Como empresário, eu vivi essa tragédia tributária, esse manicômio tributário. Ficava 50% do meu tempo tentando entender a tributação, deixando bem claro, tentando entender. Porque muitas vezes descobria que depois uma decisão era mudada num tribunal e eu tinha pagado a menos ou a mais. Então, nesse ponto, para as empresas, realmente vai ser um grande alívio. Vai dar uma certa segurança jurídica. E o que nós precisamos no Brasil é acabar com algumas distorções que, infelizmente, a reforma tributária ainda não acaba. Eu sou favorável à Zona Franca de Manaus? Sou, mas eu não sou favorável a que ela seja eterna. Ela tinha de ter um incentivo que vai caindo 2% ao ano, até daqui a 50 anos ela ser, vamos dizer, autossuficiente, ela conseguir andar com as próprias pernas. Aqui no Brasil, nós criamos alguns incentivos que é como se você desse uma ajuda para a pequena infância e a pessoa está com 70 anos, você está pagando ainda ajuda para o infantil, né? Vai durante décadas. Mas, na minha opinião, é um avanço para o Brasil, não foi a reforma perfeita, deveria ter simplificado mais, deveria ter dado mais autonomia para estados que ficaram com a autonomia restrita, mas para mim, que sempre lidei com PIS, com COFINS, com ICMS, com IPI, com ISS, é um avanço enorme. Nós vamos ter uma simplificação muito grande e espero que o Brasil volte, como já acontecia no passado, a exportar automóvel.
Na década de 80, o Brasil exportava muito automóvel, hoje não exporta mais. Parece que tudo que tem uma cadeia longa de produção, nós ficamos menos competitivos. Sei que o nosso agro é muito produtivo hoje, mas o Brasil se transformou num país que exporta produtos simples e precisamos exportar mais produtos agregados. E me preocupa muito ainda um ponto que não foi atacado pela reforma tributária, que são os encargos trabalhistas, que são muito elevados no Brasil e que ainda vão estar encarecendo os produtos brasileiros, que precisavam ter aí um tratamento diferente para não acarretar esse custo Brasil, que tem feito com que o país só perca produtividade. Governador, nos últimos anos o Brasil tem investido mais em inclusão do que em excelência na educação, né? Tá cada vez pior, me parece, né? Como é que a gente pode equilibrar a balança entre qualidade e equidade no ensino público? Mais uma vez, pensando menos em voto e mais em resultado. Em determinado ponto, né, acho que há 20 anos atrás, alguém falou que 25% do orçamento dos municípios, dos estados, da União, precisavam ser necessariamente gasto com educação. É a mesma coisa que alguém falar, Ferri, você vai ter de gastar 25% do seu salário com a educação dos seus filhos. Isso não quer dizer que eles vão ter boa educação. Você pode estar pagando uma escola excepcional para eles, mas isso não garante. A questão de resultado ficou no segundo plano. E a educação tem sido palco, muitas vezes, de questões ideológicas. O pessoal da educação, meio que, quase que por natureza, costuma ser de esquerda. Mas parece que isso se transformou numa bandeira e acaba prejudicando muito. Você vê hoje escolas que pouco ensinam de matemática, de português, que, na minha opinião, são 2 itens fundamentais para alguém se transformar em qualquer coisa na vida, é você saber se comunicar e saber resolver questões lógicas, mas que vão muito, né? Não tenho nada contra, vão muito pelo lado artístico, né? Vão ensinar lá a dançar capoeira, nada contra, bonito, capoeira, gosto. Mas se alguém quer dar certo na vida, eu acho que tem de colocar o português e a matemática em primeiro lugar. Outra coisa, no Brasil, escola virou sinônimo de indisciplina. Eu só acredito em escola com disciplina. Nessas escolas tipo modelo cívico-militar. Em Minas Gerais, nós temos os colégios Tiradentes, que são prioritariamente ocupados por filhos de militares da nossa polícia militar, mas também atende a sociedade civil, e são disparados os melhores colégios em aproveitamento. Qual que é o motivo? Ali, se o aluno faltar, ele vai ser repreendido, o pai vai ser chamado. Ali, se o aluno responder o professor, ele vai ser expulso da escola. Ali, se o aluno pichar, quebrar qualquer coisa, ele vai ter uma punição. E o que nós temos visto na escola hoje no Brasil é exatamente o contrário disso. Você vai numa universidade federal, que aí nós já estamos falando de adultos, que você tem lá pichação, é só o diretório acadêmico fazendo palestras para falar mal de quem produz, de quem trabalha, como se o mundo fosse aquilo que eles imaginam que poderia ser. Então, o que eu acredito é um sistema de ensino que leva em conta aproveitamento. Teve mais aproveitamento, recebe mais recursos. E, às vezes, o que nós temos, Ferri, é exatamente o contrário. No setor público é muito comum aquele que é pior receber mais. É como se aqui na sua empresa você falasse, os piores desempenhos vão ganhar mais, porque assim eles vão poder comprar mais livros, assim eles vão poder descansar mais e recuperar o desempenho. Não sei se você acha que isso iria funcionar. No setor público tem muito esse incentivo às avessas ao inverso. Mas você acha que isso deveria ser por instituição de ensino ou por município, estado? Por tudo. Acho que tinha de ser por tudo, né? No setor público há
incomoda muito o gestor público, quem é eleito, diferenciar. Falar, ó, essa cidade aqui, que é uma ilha de excelência, nós vamos estar reconhecendo ela. Parece que isso no setor público, para quem é candidato, é como se fosse algo impossível de fazer, porque é como se ele esquecesse os ruins. Parece que o Brasil vive para os ruins e não para reconhecer os bons. Está dentro dessa lógica da esquerda, né? De falar, não, o professor nosso tem de ficar só ajudando o aluno fraco. O aluno bom é esquecido. Então, parece que isso a longo prazo vai criando essa situação. Nós precisávamos reconhecer quem é bom. E na saúde, governador, o que é possível fazer para aumentar a eficiência do SUS sem necessariamente implicar em aumento de gastos nessa área? Pagar por produção. É o que nós estamos fazendo em Minas. Em boa parte do estado hoje, nós já não temos mais fila para cirurgia eletiva. Por quê? Porque antes, os hospitais, as santas casas, muitas vezes recebiam de acordo com os contatos políticos. Ah, manda tantos milhões para cá que nós estamos apertados. Hoje recebe por produção. Operou, recebe. Não operou, não recebe. E tem muito ainda, hoje no Brasil, essa questão do recurso ir, não para o médico que opera mais, mas para o médico que tem mais contatos, que apresentou um projeto bonito, que fez alguma coisa que impressionou alguém que libera a verba. Nós temos de mandar para quem opera, para quem cura, para quem resolve. E hoje a saúde em Minas tem avançado muito, como eu falei, em muitas regiões, 0 fila de espera. Se você tem um diagnóstico que recomenda uma operação, você vai aguardar os 15, 30 dias para poder agendar a sua cirurgia. É o tempo, e isso tem feito uma diferença gigantesca. Vamos falar sobre violência. Um dos grandes temas da eleição do ano que vem. Acho que é o principal tema da eleição de 26. Como o senhor avalia o papel da segurança pública hoje no Brasil e da legislação penal que a gente carrega, que parece que é um problema e um dos pilares dos problemas aí? Ferri, nós não tínhamos entrado nesse assunto ainda, mas eu acho que aí está boa parte da origem dos muitos problemas que nós temos no Brasil. Um dos motivos do Brasil ser um país caro é devido à segurança pública. Toda empresa, todo condomínio, muitas pessoas contratam segurança privada, tem sistemas de segurança, empresas têm perda com furtos, com roubos, com assaltos, etc. Tudo isso compõe o custo do Brasil. E no dia que esse problema for reduzido no Brasil, nós vamos ser um país mais competitivo e um país muito melhor para viver. Há quantas décadas o Brasil é o campeão mundial dos homicídios? Se não me engano, há mais de 3 décadas já. Né? Uma medalha de ouro nada honrosa. Aqui se mata, pelo que eu acompanho, né, mais do que todas as guerras que estão em andamento mundo afora, somadas. Guerra da Ucrânia, lá no Afeganistão tem alguma coisa, se somar tudo não dá o que tem de homicídio aqui no Brasil. E isso demonstra a inoperância da nossa classe política. Parece que aqui eles querem endeusar o bandido, idolatrar o bandido e demonizar a polícia militar, a polícia civil. Um país que faz isso é um país que incentiva a criminalidade. O custo da criminalidade no Brasil é muito, muito baixo. Poucos homicídios são solucionados, pouquíssimas pessoas são condenadas, e o que está acontecendo é reflexo dessa ideologia que tem prevalecido aí nos últimos 30 anos, que não consegue resolver. Temos aí uma PEC da segurança agora. Essa PEC da segurança é colocar pneu novo num calhambeque. Nós precisamos trocar o carro, não é colocar o pneu novo só não. Eu tive recentemente em El Salvador
que talvez é o caso mais emblemático de país que teve uma redução de homicídio nunca vista na história. Eu não tenho nenhum conhecimento de um país que tenha conseguido reduzir a sua taxa de homicídio em 99% num intervalo aí de 3 anos. E fizeram isso lá como? Colocando o bandido atrás das grades. Enquadraram as facções criminosas, o crime organizado, que só tem crescido aqui no Brasil, enquadraram eles como organizações terroristas. Todo mundo está preso e a criminalidade caiu mais de 99%. Se nós pegarmos hoje as Américas, o país mais seguro das Américas é El Salvador. Antes era o Canadá. O Canadá agora é o 2º lugar. E há 6, 10 anos atrás, um dos mais perigosos, violentos, era exatamente El Salvador. Então tem remédio. Só que todo mundo fala, o que se aplica lá não se aplica ao Brasil. Na minha opinião, se aplica totalmente. É declarar aqui o crime organizado, organização criminosa, e colocar esse pessoal atrás das grades. E lembrando que hoje nós já temos no Brasil 23 milhões de pessoas que vivem em território do crime organizado, sendo extorquidas, pagando taxas, tendo tribunal do crime para decidir qualquer coisa ali, e o Estado cada vez mais distante, menos presente nessas comunidades que já inclui 23 milhões de pessoas. E nada é feito. E vem com uma PEC que é uma maquiagem, como eu falei aí. Resolve muito pouca coisa. Eu tenho um caso lá em Minas Gerais, que o comandante da Polícia Militar me mostrou, um sujeito com 88 ocorrências na ficha dele, a maioria furto de celular, roubo de celular. Ele está na rua, de hoje para amanhã ele deve estar para cometer a 89ª ação dele, furtando ou roubando celular. Ele vai para uma audiência de custódia e vai ficar 1, 2 noites na prisão e vai ser solto. Parece que o que nós temos aqui é isso, incentivo a quem comete delito e não punição. Governador, os programas sociais são importantes no Brasil, só que a gente tem uma boa parte da população que fica preso numa dependência crônica desses programas, né? Como evitar que essas políticas sociais, de distribuição de renda, virem uma moeda eleitoral e passem a ser realmente alguma coisa de inclusão, de trazer as pessoas mais pobres para uma vida mais digna? Aí nós temos realmente um problema sério, porque é um convite, né? O que eu mais escuto de empresário, às vezes de donas de casa, é o seguinte: eu não consigo contratar um empregado, uma empregada, ou quem aparece aqui quer trabalhar na informalidade para continuar recebendo o Bolsa Família, ou Bolsa isso, ou Bolsa aquilo. Acho que nós temos de ser realistas. Se alguém fosse trabalhar, deveria ter uma queda no pagamento do auxílio muito pequena no início, para incentivar a pessoa a se formalizar, porque isso virou um círculo vicioso. Nós temos pessoas que recebem auxílio família, Bolsa Família, etc., há 20 anos, nesse período só faz bico, e quem faz bico se qualifica. Né? Vai trabalhar numa linha de produção, vai trabalhar numa empresa mais bem estruturada? Não vai. Ele vai ficar ali trabalhando como servente, como um lavador de carro na rua, como alguém que ajuda numa faxina eventualmente, e não se qualifica. O que dá qualificação é um emprego formal. Então, nós tínhamos de rever essa questão. Eu sou favorável a continuar, muita gente depende disso para viver, mas nós tínhamos de facilitar essa transição do trabalho precário, do trabalho informal, que não gera qualificação, para um trabalho qualificado que gere uma transição. E a pessoa ir vendo que, ao longo do tempo, quando ela vai se qualificando, o salário dela na empresa aumentando, que ela não tem mais necessidade de receber aquilo. Então, acho que é enxergar o mundo real. E lá em Minas nós temos um programa que tem ajudado muito,
porque parece que também, né, nós somos aqui uma sociedade de bacharéus que valoriza demais diploma. Estudar é bom, né, mas conhecimento é uma coisa, diploma é outra. E lá em Minas nós temos valorizado conhecimento. Nós temos hoje o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil. 140 mil alunos fazendo cursos técnicos em escola particular, em escola privada, não é em escola pública, não. E ainda recebem auxílio alimentação e auxílio transporte. E é um modelo dinâmico. Porque, como se trata de escola privada, esse modelo ficou totalmente dinâmico. O que acontece? O aluno tem interesse em ser técnico em manutenção de máquinas agrícolas, ele vai fazer o curso lá de 2 anos. E esses cursos são oferecidos aonde a agricultura é uma atividade dinâmica. Se ele está numa cidade turística, nós vamos ter lá curso em técnico de hotelaria, em gastronomia, coisa desse tipo aí. E esses cursos são alterados com o tempo de acordo com a demanda de cada cidade e região. Já formamos 90 mil e estamos com 50 mil em andamento nesse momento. E tem sido um sucesso. Conheci gente que se formou em técnico de eletrônica, como aconteceu em Itajubá, que é uma cidade onde tem bastante indústria no sul de Minas, e lembro bem o nome do rapaz, Kevin, 20 anos de idade, e ele falou: governador, fui promovido aqui na indústria que eu trabalho porque agora eu tenho o título, o conhecimento de técnico de eletrônica. Então, isso muda a vida das pessoas. Então, acho que são várias ações, não é só a questão de adequar o Bolsa Família, você precisa dar qualificação para essas pessoas. E o brasileiro hoje precisa ter curso técnico de verdade. Parece que nós temos aqui ou faz faculdade ou não é nada. Nós poderíamos, como muitos países têm, fortalecer esse meio termo aí, que é a grande massa dos trabalhadores. Então, a pessoa que recebe um auxílio, ela assina a carteira, ela deveria continuar recebendo o auxílio. Vamos dizer, continuar recebendo 80% do auxílio durante 6 meses. Aí ele vai assinar sem medo nenhum. E uma coisa, se amanhã ele perdesse o emprego, ele voltaria para 100% no mesmo dia. Você está entendendo? Deveria ter uma transição não traumática e com possibilidade de reversão. Isso é que eu vejo, e depois de 6 meses cairia para 70%, depois cairia para 60%, à medida que ele se qualificasse no emprego, o próprio salário dele tivesse ali um crescimento, esse auxílio, esse complemento diminuiria. Governador, como garantir a liberdade de expressão no Brasil quando as decisões do STF têm sido vistas por muitos como movimentos de formas de censura? Como que a gente vai garantir se o próprio STF está censurando? Como a gente vai garantir a liberdade de expressão se os próprios movimentos políticos do STF são interpretados como censura? É um ponto que preocupa muito e, na minha opinião, um governo que quer calar, que quer censurar, é governo que tem medo do que está sendo dito, né? Acho que o único motivo é esse. E eu continuo muito confiante, nós vamos ter uma eleição em 2026 e eu espero que nós tenhamos aí uma boa renovação na Câmara dos Deputados e também no Senado para mudarmos isso por completo. Realmente tem se tornado um problema para o Brasil você ter um governo cuja prioridade número 1 é querer controlar aquilo que está sendo dito nos meios de comunicação, nas redes sociais. Censura, nós sabemos, só existe em governo autoritário. E parece que isso tem acontecido. Mas eu estou confiante, Ferri, que em 2026 nós vamos ter aí condição de termos um Senado e também uma Câmara Federal que leve adiante esse tema aí com mais relevância, porque, caso contrário, daqui a pouco você vai ter de parar aqui com o seu podcast aqui, porque qualquer coisa que você falar que desagradar
alguém lá em Brasília ou for interpretado de determinada forma, pode te acarretar algum problema. Parece que a turma assiste lá aqui o podcast, por sinal. Queria pedir para vocês, por favor, compartilharem darem like no vídeo, obviamente, compartilharem esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos, para os amigos e os inimigos também, colegas de trabalho, mandem para os WhatsApp para a galera acompanhar. Governador, como que o Brasil deve se posicionar nas relações internacionais? Isso tem sido um tema muito relevante, especialmente agora com a grande mudança que a gente viu nos Estados Unidos, né, de política externa. Você vê que o Brasil deve se alinhar mais a blocos específicos ou seguir com uma postura mais pragmática, mais independente? Bom, eu gosto muito daquele ditado, diga-me com quem andas que direi quem és, né? Eu acho que fica muito claro. Eu acho que nós temos de afastarmos completamente, né, de países ditatoriais que deram errado, né? E aí nós podemos citar como exemplo claríssimo Cuba e Venezuela. Talvez tenha mais algum outro aí. Países que só andaram para trás, regrediram, de esquerda e ditatoriais. Mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China é um caso diferente, né? Inclusive estou indo para lá essa noite, né? Sabemos que tem lá suas diferenças. A China acho que tem algumas coisas que o Brasil deveria se inspirar, né? Que é um regime legal que não tolera roubo, que não tolera muita coisa, não, né? Um país que procede dessa maneira é um país que controla muito bem o crime, controla muito bem a corrupção e acaba tendo aí suas vantagens. É um país que hoje, apesar de ser um país sem eleição comunista, é um país onde o mercado funciona bem, talvez até melhor do que aqui no Brasil, né? Com empresas crescendo, quebrando, dando certo, dando errado. E é um grande país, um grande parceiro comercial. Acho que o Brasil não pode fechar os olhos para os grandes parceiros comerciais, mas precisa ter um posicionamento, né? Nós prezamos democracia, nós prezamos livre liberdade de expressão, que eu sei que lá não tem, né? É um país que deixa a desejar nesses pontos, espero que avance, mas nunca podemos estar próximos desses países que nós sabemos tudo aquilo que nós não queremos aqui, que é ideologia de esquerda, que é população submissa, que é não realização de eleição, que é um mercado controlado e país que não desenvolve. E o que nós vimos aí há pouco tempo, com a presença do presidente na Rússia, foi ele assentado lá ao lado de diversos ditadores, que eu nem me recordo quais são. Confiança nas instituições brasileiras sofreu abalos sísmicos recentemente. Como o senhor acha que a gente consegue resgatar a credibilidade e o equilíbrio entre os poderes no Brasil depois de toda essa tensão que a gente tem vivido? Qual é a forma da gente poder resgatar isso? Ô Ferri, realmente, nesses últimos anos, o judiciário parece que se apropriou, né, de pautas que antes dependiam mais do Senado, da Câmara Federal. E como eu falei, eu acho que precisaríamos ter um Senado e uma Câmara Federal com mais protagonismo. E me parece também que temos hoje a maioria da Suprema Corte muito próxima e alinhada, né, com o próprio presidente, com a ala da esquerda, o que acaba prejudicando. Mas um Senado e uma Câmara Federal mais atuantes, mais combativos, com toda certeza seriam capazes de editar leis que colocariam um limite nessa situação que nós estamos vendo hoje. Então, acho que o parlamento tem uma função extremamente importante nesse embate aí, e nós não podemos ter tanta centralização de poder hoje no judiciário como tem acontecido, né? O judiciário hoje se transformou numa instituição no Brasil que é totalmente à parte das demais. Você vê prefeito cassado, governador, presidente, parlamentar,
mas você não vê um juiz que, por maior que sejam as barbaridades que ele cometa, ter, né, o seu emprego perdido. A maior punição é uma aposentadoria compulsória. Lembrando que a grande maioria dos juízes são pessoas do bem, né? Nós temos que lembrar que é uma minoria só que tem feito aí coisas que não são éticas, que não são condizentes, mas não há punição. Então, sou favorável a ter essas mudanças também. Nós criamos uma instituição que é como se ali falasse, aqui só existe ser humano perfeito. E nós sabemos que onde tem ser humano, tem uma grande maioria das pessoas que são boas e tem uma minoria que não é boa. Mas vai ser um grande desafio essa mudança. E também eu vejo um governo federal que entregue resultados. Porque eu acho que um governo federal que fica dependente de um Supremo é porque é um governo federal fraco, que não consegue entregar e fica com o Supremo que precisa ficar protegendo. No dia que nós tivermos um governo federal que faz boas entregas, que tenha uma boa aprovação da população, ele não vai se sentir tão intimidado, tão subjugado pelo judiciário. O Brasil tem uma infraestrutura defasada, cara. Quais são as melhores oportunidades de modernização e eficiência na logística do Brasil? Então, Corleta, isso aí tem tudo a ver com o que nós falamos no início, taxa de juros alta. Para colocar um projeto de pé aqui no Brasil, pagando 14,75% ao ano de custo de capital, esse projeto tem que ser muito bom. No dia que nós tivermos um governo que gaste menos e que, consequentemente, venha a ter as contas controladas e uma taxa de juros menor, a infraestrutura avança muito. E um dos problemas do Brasil nesses últimos 30 anos é exatamente isso. Eu, na minha vida profissional, eu fiquei 30 anos viajando. Eu assumi uma empresa varejista com 4 lojas, em 30 anos nós fomos para 470 lojas. Eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros, principalmente no estado de Minas, para poder fazer essa expansão, para poder acompanhar a operação dessas unidades. E eu passava, há 30 anos atrás, por uma estrada que tinha um movimento mínimo, e hoje essa estrada continua a mesma, e eu penso que o trânsito deve estar 6, 8 vezes maior. Não se investiu. Antes eu levava 1 hora em determinado trecho, hoje eu levo 2 horas para fazer esse trecho. Então, o Brasil piorou em infraestrutura. O que antes levava 1 hora, leva 2 horas hoje. E aí tem a taxa de juros, que é um grande impedimento, talvez o maior deles, mas temos questões também de licenciamento ambiental, de questão de alguém ali que se enquadrou para proveito próprio como comunidade quilombola, como comunidade indígena, e que acaba fazendo com que a obra se inviabilize ou atrase anos. Sou favorável a proteger essas comunidades, mas tem muitas que só se enquadraram para ter algum benefício e não porque realmente são. Então, nós temos aí hoje uma farra de diversas formas aí que acabam dificultando investimentos. E estamos vivendo isso lá hoje em Minas Gerais. Nós já concedemos a construção do Rodoanel Metropolitano. Vocês sabem como o Rodoanel aqui de São Paulo fez melhorias aqui para a região metropolitana, e lá em Minas nós vamos começar. E estamos aí com esses obstáculos, entende? Mas vamos superá-los, com toda certeza. Mas atrasa muito, dificulta, encarece. Então, nós precisamos determinar que algumas obras de interesse público têm de ter um tratamento especial. E enquanto o Rodoanel não acontece lá, em Belo Horizonte, o que está acontecendo lá? Mortes em sequência no anel viário. É rara a semana que não tem uma morte. Congestionamento que polui em muito. Então, essa questão vai afetar uma área verde aqui, mas se não afetar, está poluindo muito mais hoje com congestionamento. Então, nós precisamos enxergar o mundo como um todo, e tem gente que parece que fica enxergando só uma parte. E o maior obstáculo hoje, sem dúvida, é essa taxa de juros que não coloca os projetos de pé. Reforma política é um debate antigo e sempre adiado.
O que, na tua visão, precisa mudar no sistema político brasileiro? Fala-se em semipresidencialismo, fala-se em voto distrital. O que você vê como reforma política fundamental para o Brasil entrar no trilho? Eu sou favorável ao voto distrital. Nós temos cidades em Minas Gerais que têm 300 mil habitantes, não tem um deputado estadual e não tem um deputado federal. Não tem representação. Só uma cidade. Se pegar a região toda, talvez 500 mil de habitantes. Então, você deixa de ter algumas regiões representadas, o voto distrital seria um avanço muito grande. O voto distrital, o que ele acarretaria também? Eleições muito menos onerosas, poderia reduzir o fundão eleitoral, o fundão partidário aí, que eu acho que somados custam 7 bilhões por ano. Sou totalmente contrário. Sei que é uma pauta difícil, mas pelo menos precisava ser reduzido. Eu fui eleito sem gastar nada. Provei que é possível fazer uma campanha com custo mínimo. O meu voto lá em 2018, com o voto do meu concorrente, acho que foi 20 vezes mais barato. Não é a metade, não. 20 vezes mais barato. E político, acho que quer andar de jatinho, quer ficar em hotel de luxo, mas pegar o carro, estrada de terra, desconforto, não quer, não. Então, acho que deveria dar o exemplo. Não, nós vamos reduzir o fundo partidário, vamos reduzir o fundo eleitoral. Precisávamos, eu sou da opinião também, de acabar com reeleição, que seria muito bom, que aí a pessoa, acho que governaria de uma maneira diferente e unificar. O Brasil, todo ano ele para, ou para eleger prefeito, vereadores, ou para eleger governador, presidente e deputados. Deveria ser tudo junto. Vai parar uma vez, e aí, se possível, por a cada 5 anos. Então, você já pensou, numa década nós vamos ter 2 anos eleitorais só? Pode diminuir fundão eleitoral, fundo partidário. Sou favorável também à candidatura independente. Eu só estou na política, Corleta, por causa do Partido Novo. Foi o único no qual eu me senti confortável. Que eu falei, aqui eu não vou me envolver em escândalo, aqui eu não vou precisar fazer nada errado. Aqui as mulheres que estão vindo é para ser candidata, não é laranja, como muitos partidos fazem. O Partido Novo me deu conforto. Se não fosse o Partido Novo, eu não seria político e muito menos governador de Minas Gerais. E deveríamos também exigir transparência dos partidos políticos. Partido político no Brasil, na minha opinião, é a maior caixa preta que existe. No Partido Novo, eu posso falar que se for uma auditoria lá, dá para auditar e emitir um parecer. Acho que nos outros vai ser difícil. Recebem 7 bilhões e não prestam conta. E gastam, muitas vezes, com aquilo que não deveria. Então, acho que essa reforma é necessária e dá essa independência. Se alguém quer ser candidato sem nenhum partido, que seja. Nós não estamos numa democracia, por que alguém teria de se submeter a um partido? E hoje nós precisamos lembrar também que os grandes caciques políticos mandam mais do que a maioria dos políticos no Brasil hoje. E tem aí vamos dizer, um interesse gigantesco, para alguém ser presidente de um partido, porque ser presidente hoje, como ele não precisa prestar contas, é melhor do que ser dono. Se alguém é dono de uma empresa que fatura 100 milhões por ano, ele é fiscalizado pela Receita Federal, estadual, municipal, tem de prestar conta de tudo. Agora nós estamos falando aí de partidos que administram valores muito maiores, não precisa prestar conta de nada. Esse é um problema do Brasil também. Sindicatos que recebem recursos do Estado também não prestam conta. Tudo caixa preta. É dinheiro público. Como que pode isso? Na minha opinião, totalmente inadequado e errado. E a reforma política seria, em vários pontos, como eu falei, não reeleição, a cada 5 anos, eleição toda junta, voto distrital. Então, acho que essa série de combinações fariam com que o brasileiro até não ficasse tão dependente de política. Se alguém vai em Minas Gerais,
acho que vai ver pouca coisa ligada ao meu governo lá, porque nós não temos corrupção, nós não temos escândalo, nós não ficamos fazendo matéria só para sair na mídia, nós estamos preocupados em fazer entrega. E parece que aqui no Brasil política virou show, virou atrativo como midiático aqui, precisa estar na mídia. Então é algo que realmente melhoraria muito a política. Governador, quais são os principais entraves para o empreendedorismo? Como destravar o ambiente de negócios sem aumentar o risco fiscal, que hoje é o grande problema brasileiro? Burocracia. Dá para simplificar muita coisa, Ferri. Em Minas, nós eliminamos mais de 2.000 normas que engessavam diversas atividades. Deixamos de exigir alvarás para mais de 700 atividades em Minas e é possível, sim, simplificar. Quero te dar aqui um exemplo claro. Minas Gerais é praticamente sinônimo de queijo artesanal, né? Acho que todo mundo... E é bem bom. Queijo Minas, né? Quando nós assumimos há 6 anos e meio atrás, pouquíssimos produtores tinham condição de atender às normas sanitárias que o Estado exigia. 98% acho que operava na informalidade. Nossa. Nós refizemos essas normas, simplificamos, o investimento que era demandado caiu muito. Antes, praticamente, se exigia que o pequeno proprietário rural fizesse quase que um mini laticínio para poder atender às normas. Nós adequamos isso, hoje com investimento talvez 50 vezes menor, ele consegue produzir o queijo. Precisa de uma sala azulejada, com acesso restrito, tudo em aço inox, o que tem contato com queijo, coisa simples, nada sofisticado. Mas o que aconteceu depois disso? O queijo produzido de forma legal, multiplicou diversas vezes. No início desse ano, eu tive numa cidade que tem 7.000 habitantes, São João Batista do Glória. Está próximo aqui do estado de São Paulo de Batatais. Ribeirão Preto, Batatais, está ali depois São João Batista do Glória. Está bem próximo da Serra da Canastra. Uma produtora lá, dona Nilceia, que eu conheci, ela e o marido, numa propriedade que tem 6 hectares, uma micropropriedade, 6 hectares é uma propriedade bem pequena. Só os dois, eles produzem queijo artesanal Canastra, que é um dos selos que nós temos lá, de região, e depois de pagar energia, ração do gado, veterinário, medicamento, combustível, tudo quanto é despesa, esse casal com 6 hectares ganha livre R$30.000 por mês. Então, quando você tira os entraves, quando você promove um produto, nós vamos ter agora, semana que vem, vocês estão convidados até para ir na Expo Queijo, que é a maior exposição, feira de queijos da América Latina, que nós vamos ter lá na cidade de Araxá. E vamos levar mais de 800 tipos de queijos diferentes, e lá vai ganhar medalha de ouro na categoria tal, de prata, de bronze, não sei mais o quê. E o queijo artesanal mineiro, não sei se vocês acompanharam o ano passado, ele foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial pela Unesco. Então está numa crescente. Esses produtores de queijo artesanal, que são mais de 30.000, hoje conseguem uma renda muito, muito maior do que conseguiam há 5, 8 anos atrás. E eu converso, eu não comentei aqui, eu sou um governador chão de fábrica. 1, 2 dias por semana eu estou no interior do estado. Faço questão de ir de carro, até para ver como as estradas estão, e sempre converso com esses produtores de queijo. E praticamente todos eles, sem exceção, me falam que tem um problema hoje para resolver, que eles não estão conseguindo resolver, que é atender a demanda. Problema bom, você concorda? Não é? Se você não conseguir, está atendendo toda a sua clientela. Chega mais pedido do que eles conseguem. Então, o Estado, quando ele direciona, é possível, sim, ele fomentar.
E aí eu citei o exemplo do queijo. O mesmo raciocínio nós poderíamos quase que aplicar ao café também. 4 anos atrás, na cidade de Patrocínio, nós tivemos lá um produtor de café que vendeu a produção dele por R$63 mil a saca. Não sei se vocês acompanham, mas hoje a saca de café vale R$2.400. Ele vendeu por R$63 mil. Por quê? Porque a nossa Emater tem feito lá um grande avanço com os produtores de café que passaram a produzir cafés especialíssimos mesmo. Como esses vinhos raros, nós temos cafés lá hoje que alcançam essa marca de preço. E temos pequenos produtores que conseguem produzir 100 sacas por ano, mas ganham mais do que, às vezes, quem produz 500 do café commodity. Então, você precisa ter essas alternativas. Parece que o Brasil ficou preso nessa questão de só commodity. Dá para fazer com qualidade também. Esse raciocínio se aplica à cachaça também e a vários outros produtos lá em Minas que nós estamos saindo só desse preço de commodity e fazendo um produto que é totalmente diferenciado. Ô Zema, como que se governa hoje em dia? A realidade do Congresso exige articulação política. Como que se forma uma base de apoio sem cair no velho toma lá da cá, de cargos, de emendas, de autorização de projetos, para comprar esse apoio, né? Por muitos anos isso funcionou no Brasil, mas hoje em dia parece que não funciona mais. Como que se governa hoje em dia? Acho que é deixando as regras claras. Lá em Minas nós temos uma proximidade que só melhora com os deputados estaduais, e um deputado estadual de determinada cidade ou região, ele conhece muita gente competente, mas nós deixamos claro para esse deputado, nós temos aqui a Superintendência Regional de Educação, que está vaga, pessoa que estava aqui saiu, sei que você tem interesse, você tem alguém competente? Ele fala, tem. Primeiro, nós vamos testar se essa pessoa é competente ou não. E segundo, nós deixamos claro, qualquer deslize que essa pessoa fizer, ela está fora. Então, é possível sim. E muitos políticos conhecem pessoas competentes, até porque são da região, já acompanham, têm o histórico de 10, de 20 anos com a qual convivem lá. Aqui na empresa de vocês sabem quem aqui é melhor nisso, melhor naquilo, quem é mais competente. Então, é você direcionar. Eu falo que quando as regras ficam nítidas, transparentes e você deixa claro qual é o objetivo final, é difícil de dar errado. Agora, o problema é quando você fala, eu quero o seu voto, você põe lá quem você quiser. Aí você vai ter problema. É o que está acontecendo aí com o PT em Brasília, né? Loteou tudo sem nenhum critério, colocou um sujeito lá que fez assédio sexual, colocou outro que é corrupção, colocou outro que não acompanhou direito, aí é estilo PT mesmo, fazendo as coxas, só para ter voto e, por incrível que pareça, não estão tendo. Encerramos agora nossas 15 perguntas da sabatina com o só para a governador gente Romeu registrar, Zema. foram 58 minutos, então daremos 58 minutos para todos os outros presidenciáveis. Vamos abrir aqui. Primeiro eu queria, em primeiro lugar, dar parabéns pelo trabalho. E Clareza das ideias. Clareza das ideias. Eu, como empresário nesse país, quero lhe agradecer por ser um patriota, porque eu sei que esse trabalho é dificílimo, não é para qualquer um. Tem que ter muita raça. E tem que querer muito ajudar o Brasil, principalmente para um empresário muito bem sucedido, como o senhor é. Muitos outros tentaram. Eu acho que 99% ficou pelo caminho, ninguém aguenta mais que 1, 2 anos. O senhor está aí há 8 anos fazendo esse trabalho brilhante. Eu, em nome dos brasileiros empreendedores, queria lhe agradecer e dar parabéns. Eu vou abrir a segunda etapa aqui, lhe perguntando se a direita vai unida para 2026 ou vai rachada. Fere, ela vai unida, mas provavelmente no segundo turno, pelo que eu acompanho.
E é bom, porque acaba que hoje eu vejo que a direita tem diversos bons nomes no Brasil, né? E que bom que isso aconteça. O que prova que a direita forma mais gente boa do que a esquerda, porque a esquerda parece que só tem um nome, né? Que já deu o que tinha de dar. Então, eu tenho certeza que a direita estará unida, sim, no segundo turno no ano que vem. O senhor acha que vai ter vários candidatos de direita No primeiro turno? no primeiro turno? E outra pergunta também, o senhor acha que o Lula vai ser candidato à reeleição? Acho que sim, e na minha opinião, vamos ter até por questões partidárias. Na minha eleição em 2018, eu vi claramente como alguns nomes que começaram comigo a corrida para o governo de Minas, à medida que o tempo avançou, foram saindo, porque o partido fez uma coligação tal em outro estado e Minas Gerais entrou na negociação e por aí vai. Então, política é como se fosse um tabuleiro em 7 dimensões, alguma coisa assim, e é muito difícil. E tem questões também de pessoais, algumas pessoas já falaram, eu sou candidato e não abro mão, então isso tudo muito provável. Mas é bom isso, é bom porque a população vai ter condição de optar. Um concurso de Miss que tenha 20 participantes, a chance de ter uma bela Miss escolhida é maior do que num concurso com 3, você concorda? Concordo. Né? Ô, Zema, desde 1989 ninguém nunca venceu a eleição sem vencer em Minas. Isso é uma coincidência, é um tabu, ou tem alguma razão por trás disso, na sua opinião? Bom, o motivo aí é porque Minas Gerais é uma síntese do Brasil. Até algumas indústrias, quando vão lançar um produto, lançam só em Minas para poder avaliá-lo. Porque Minas tem uma parte que parece com São Paulo, tem uma parte que parece com Rio, tem uma parte que parece com o Nordeste, tem uma parte que parece com o Centro-Oeste. Nós estamos ali no meio de tudo isso. E, então, como nós somos um estado amostra do Brasil, acaba coincidindo que o Brasil sempre tem um resultado que coincide com aquele de Minas Gerais. Ô, governador, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, na minha humilde opinião aqui. Dada a bagunça que a gente está vendo, principalmente na economia. A gente teve um problema de fiscalização no Pix, que gerou um escândalo. Depois a gente teve um escândalo de 100 bilhões do INSS, que foi visivelmente abafado. O Brasil não suporta. O que o senhor acha que é o candidato mais competitivo para derrotar o PT em 2026? Eu diria que os candidatos da direita são extremamente competitivos. Os que já se manifestaram estão aí mais em evidência. E eu posso te dizer, Ferri, que eu assumi um estado arruinado pelo PT. Eu não sei se você acompanhou Minas Gerais há 7 anos atrás. Nós tivemos lá prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram, porque os prefeitos em Minas, na gestão do PT, tem de ficar muito claro, não recebiam os repasses do ICMS, do IPVA, do Fundeb, que é o Fundo da Educação. O governo do estado passou a reter aquilo que era das prefeituras. E é difícil administrar uma cidade recebendo. Sem receber, então, nem se fala. Tanto é que na minha primeira semana como governador, eu tive lá uma manifestação com mais de 400 prefeitos, num trio elétrico, embaixo da janela onde eu trabalho, com megafone, queremos receber aquilo que é nosso. E até hoje eu estou pagando os quase 14 bilhões que o PT tirou de todas as prefeituras. Eles até foram corretíssimos num ponto, eles assaltaram todos os 853 municípios. Não teve nenhum que ficou imune ao assalto do governo PT em Minas Gerais. Desses 14 bilhões quase, nós já devolvemos cerca de 11, que é de forma parcelada, e ainda estamos pagando. Então, nós estamos falando que eu estou aí há 7 anos pagando essa dívida
com as prefeituras. E o meu sucessor ainda vai ter de pagar uma parte ainda. Mas as prefeituras estavam morrendo. Outra calamidade que eles fizeram lá em Minas, o nome de 240 mil funcionários públicos, pensionistas e aposentados foram incluídos no SPC Serasa, porque eles descontaram da folha de pagamento o empréstimo consignado e não pagaram os bancos. Isso da cadeia em qualquer lugar do mundo, do Brasil. Lá em Minas não aconteceu nada. Então, eu falo que é um governo que é igual um bando de gafanhoto, que chega e destrói tudo. E para destruir é fácil, né? Você dá uma marretada na parede, ela cai. Agora vai construir, é tijolo a tijolo, é o que nós estamos fazendo lá. Então, eu tenho certeza que o brasileiro, ano que vem, vai estar enxergando isso. Lá em Minas, hoje, o PT é muito mal visto. E eu estranho deles não pegarem o ex-governador Pimentel e está sempre aparecendo. O Lula teve lá hoje, mas o ex-governador do PT nunca aparece, né? O pai da arte sempre é eliminado da fotografia, né? Parece bem com a União Soviética lá de 100 anos atrás, né? Então, qualquer semelhança aí é mera coincidência. Ô Zema, com os números da tua reeleição e com a tua popularidade, tem, para não dizer uma nomeação, o teu apoio, quem tu vai levantar a mão para o governo de Minas Gerais é muito valioso, né, nessas eleições. E se fala muito no nome do teu vice, o Matheus Simões. Você pretende levantar a mão dele e colocá-lo no governo de Minas? Matheus Simões, primeiro foi meu secretário-geral no primeiro governo e depois vice-governador, e ele é o meu braço direito. Uma pessoa brilhante, professor de Direito na Fundação Dom Cabral, que é uma das mais renomadas do Brasil, e tem tido um papel extremamente relevante lá na minha gestão. E ele, com toda certeza, é a pessoa que está mais bem preparada para dar continuidade à nossa gestão lá. Eu sempre menciono que o próximo governador tem uma responsabilidade enorme, porque ele vai pegar um estado redondinho, com as contas em dias, com inúmeros projetos em andamento, importantíssimos. Eu falo que eu vou entregar muita coisa ainda na minha gestão. O meu governo é um governo de longo prazo, de obras estruturantes. Nós já começamos a linha 2 do metrô, estamos iniciando o Rodoanel Metropolitano, como eu falei. Vamos fazer a duplicação Belo Horizonte-Brumadinho, a duplicação Belo Horizonte-Ouro Preto, muitas outras obras, e tudo isso já está com dinheiro reservado. Então, precisamos ter um governo sério para executar dentro do cronograma tudo isso. E lembrando que eu recebi um estado que era um cemitério de obras inacabadas, vandalizadas, abandonadas pelo PT. Vou entregar exatamente o oposto, um canteiro de obras em andamento. E o Matheus Simões, com toda certeza, é a pessoa certa para dar continuidade. Zema, como é que você vê o futuro? Já temos aqui, então, o apoio do governador Zema a o Simões no ano que vem, é isso? Exatamente, uma pessoa boa para vocês conversarem aí depois. É oficial isso, então? Oficial, sim. O senhor já tinha falado isso publicamente, não? Já tinha manifestado que o meu apoio é a ele, exatamente. Ô Zema, como é que você vê o seu futuro na política? Você pretende concorrer a um cargo executivo para presidente no próximo ano? Se não, dependendo das alianças, você consideraria um cargo legislativo? Voltaria para a vida privada? Como é que você está vendo assim, esse período pós segundo mandato de Minas? Ô Corleta, eu não sou político de carteirinha, né? Então eu acabo tendo uma liberdade muito maior do que aquele político que depende de eleição. E eu não tenho muito perfil legislativo. Eu não sou muito de ficar debatendo, ficar lá trocando ideias, não. Eu gosto de pegar o carro e ir para campo para ver como é que está o mundo real, o que está precisando lá aonde se produz, aonde a vida acontece, que é o que eu fiz a minha vida inteira. Igual eu te falei, eu fiquei 30 anos rodando, dirigi mais de 2 milhões de quilômetros,
Eu falo que conhece Minas Gerais melhor do que eu quem é caminhoneiro ou representante comercial, porque eu conheço boa parte do estado. E eu sempre tive, né, o perfil de montar time. Montei time lá na minha empresa, que fez a empresa, como eu te falei, sair de 4 para 470 unidades. É a única sobrevivente hoje no estado, rede maior, que tem mais expressividade. Todas as outras, infelizmente, com e-commerce, com mudanças no varejo, desapareceram. Uma empresa que está profissionalizada, que funciona redondinha, que dá mais de 5 mil empregos diretos, que tem os balanços auditados. E no governo do estado, o que eu fiz foi a mesma coisa. Foi montar um time lá excepcional. Hoje, modesta à parte, eu tenho orgulho do meu time que eu montei lá. São secretários que são da área, uma participação muito grande do sexo feminino, uma participação enorme de profissionais de carreira. Para você ter ideia, o meu secretário de Educação, que lidera mais de 200 mil pessoas na área da educação, são 3.600 escolas, ele era professor de escola e diretor, e hoje é secretário de Educação. Isso nunca tinha acontecido em Minas. Era sempre um figurão político que ocupava o cargo. Isso até também faz todo o impacto para você ter uma gestão adequada e colocar quem entende. Então, acho que devido a essa minha trajetória, esse meu perfil aí, eu tenho de continuar no executivo mesmo. Eu não teria, acho que, esse perfil de ficar lá discutindo ideias, etc. Não. O meu negócio é colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então é ou presidência ou voltar para o varejo. Exato. Quero ajudar o Brasil aí, mas vou estar participando muito. E você participaria de um outro governo, por exemplo, se a gente tivesse um candidato eleito que lhe convidasse a um ministério, a participar e ajudar dentro do executivo, mas não sendo o cabeça de chapa? Acho que isso tudo depende de conversar, né? Eu quero estar ajudando muito o Brasil. E lá em Minas nós provamos que é possível consertar, né, a peste PT. Né? Lá em Minas o PT foi igual uma peste mesmo, um bando de gafanhoto que destruiu o Estado como um todo. Então, o principal objetivo nosso ano que vem é tirar o PT. Esse é o principal objetivo nosso. Governador, nós tivemos aqui no podcast dois dos maiores líderes políticos do Brasil, dois líderes do Centrão. Presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Se o senhor for eleito presidente da República, o senhor vai governar junto com o Centrão, assim como o Bolsonaro? Feri, todo apoio político é importantíssimo, né? Eu, apesar de não ser político de carteirinha, né, eu vi isso claramente. E desde que haja ética, desde que haja propostas para melhorar, no caso atual, Minas Gerais, ou melhorar o Brasil, todos serão bem-vindos. Agora, não me chame para participar de coisa errada, aí eu estou fora. Aí eu não aceito, não. Para mim, transparência foi até uma coisa que nós não mencionamos aqui. Quando eu assumi Minas Gerais, o estado de Minas estava na 22ª colocação do ranking da Controladoria Geral da União, da CGU, que faz um ranking da transparência dos estados. Hoje nós estamos em primeiro. O voo que eu faço no avião do estado, no mês seguinte ele está no portal da transparência. Para onde eu fui, quem foi comigo e o que eu fui fazer. Agora, por que lá em Brasília fica colocando sob sigilo 50 anos as coisas? Parece que não pode mostrar. Então, quem compartilhar disso será muito bem-vindo. E é isso que o Brasil precisa. Eu só tenho uma pergunta aqui. Eu queria que o senhor enumerasse, desses 6 anos e meio de governo, quais foram os 3 principais erros que o senhor cometeu, que o senhor faria diferente, e quais os 3 principais acertos que tu fez e que tu acha que foram marcantes no teu governo? É difícil, né, de
momento assim lembrar, ó, mas foram, acho que muitos erros, né? Eu que venho do setor privado, no início do meu governo, hoje eu percebo que errei bastante, inúmeros, mas sorte minha que acho que erros pequenos, você entende? Nada que comprometesse. Acho que quando você é bem intencionado, você quer fazer tudo com transparência, com ética, não tem o que esconder, os seus erros que eventualmente surgem são erros que acabam sendo digeridos, né? Acho que falei palavras inadequadas, né? Eu não era acostumado no setor privado a ter de estar me expondo tanto, então acho que fui infeliz em muitas entrevistas, em muitas falas minhas, porque às vezes eu falando com franqueza eu estava ofendendo alguém. Hoje eu acho que eu tenho uma sutileza maior para poder falar sem estar ofendendo. Então, acho que esse foi um aprendizado que levou algum tempo. No setor privado, você não está tão exposto, dando entrevista Zero. frequentemente, etc. Acho que talvez tenhamos errado em não ter dado uma transparência imediata para a situação caótica do Estado. Se eu fosse assumir, se eu pudesse voltar, eu ia fazer hoje um levantamento de tudo que nós herdamos, um raio-x total para mostrar como a situação era caótica. À medida que nós fomos tirando um patamar, você aprofundava, você via mais coisa errada. Então, parece assim que depois de um ano nós ainda estávamos descobrindo. Então, acho que você tem de parar e fazer um levantamento geral, coisa que na época não foi feita. Agora, eu acho que o que nós fizemos de bom aí que é esse governo transparente, ético, sem corrupção, um governo que tem projetos de longo prazo. Eu falo que o governo nosso planta muito mais mogno e eucalipto do que milho e feijão. Agora que nós estamos começando a colheita. Eu vou inaugurar ainda, nesse 1 ano e meio que eu tenho pela frente, 5 hospitais regionais que o PT abandonou as obras, todos praticamente foram vandalizados, depredados. Inauguramos já as 90 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que eles também abandonaram. Já recuperamos uma parte expressiva das estradas, que nem operação tapa-buracos tinha. Então, acho que nós somos um governo mais de resgate, de recuperação, mas as grandes obras já foram iniciadas e vão ficar aí como um legado nosso, como eu falei, Rodoanel, linha 2 do metrô, duplicação para Ouro Preto, duplicação para Brumadinho e várias outras. Zema, quais foram os erros que o Jair Bolsonaro cometeu na presidência que levaram ele a não conseguir se reeleger? Bom, eu acho que foi muito ligado à comunicação, né? Eu acho que em alguns momentos não houve uma comunicação adequada, as pessoas às vezes se sentiram talvez meio que ofendidas ou desconsideradas, então acho que foi muito nessa linha. Foi um governo que fez mudanças importantes, tivemos uma reforma da Previdência, tivemos a independência do Banco Central, importantíssimo. Se não fosse ele hoje, o Banco Central estaria aí refém de um presidente populista, irresponsável com relação à inflação. E eu acho que foi muito nessa linha que houve, infelizmente, um erro e ele acabou não conseguindo a reeleição. Governador, deixa eu perguntar, o senhor fez uma promessa de campanha que o senhor ia privatizar a CEMIG. E a CEMIG continua, né, nas mãos do Estado, né, e o senhor, que veio da iniciativa privada, eu acredito que o senhor acredita, a sua crença é que quanto o Estado menor o Estado, né, melhor. Né? Por que a CEMIG não foi privatizada? Fere, realmente essa proposta ainda está de pé e eu continuo confiante que nós vamos conseguir. Agora o que eu posso... Teve avanços recentes, né? Oi? Teve avanços recentes nesse tema. Teve, né? Nós
estamos lá com um projeto na Assembleia de que tanto o CEMIG, Copasa e outras empresas venham a ser alienadas, não para o Estado arrecadar recursos, mas para quitar a dívida que o Estado tem com o governo federal. Que se nós quitarmos 20% da dívida, esse ano ainda, nós passaremos a pagar uma taxa de juros muito menor. Então, esse processo está em andamento. Mas eu quero frisar aqui, vocês que acompanham aí o mercado, na nossa gestão, a CEMIG valorizou 3 vezes, o lucro dela foi multiplicado aí por 5 vezes ou mais, e é uma empresa hoje que é tão bem tocada como se tivesse na mão de um privado. Nós temos lá presidente, diretores que foram selecionados por headhunter e não que são originados aí da classe política ou tenham indicação política. Então, apesar dela não ter sido privatizada, posso afirmar que hoje ela é administrada exatamente como uma empresa privada. E nós devemos, esse ano ainda, ter essa mudança. Ela talvez nem seja a parte do Estado alienada, vai mudar a questão societária. O Estado tem 17% hoje o controle, o Estado continuará com esses 17%, mas ela será uma corporation e o Estado deixa de ter o controle. Consequentemente, a empresa deixa de ter essas interferências que muitas vezes são prejudiciais. E existe a possibilidade de, em troca do saneamento dessa dívida, haver a federalização dessas companhias, Copasa e CEMIG? Então, isso foi assunto. Exato. Se o governo receber as ações da CEMIG, ele vai receber nessa situação de corporation. Então, ele terá lá 17%, vai receber os dividendos, mas não terá o controle. Ele vai ter votos, mas não o controle. Então, considero que é uma situação semelhante à da Eletrobras hoje e não será mais uma empresa estatal, mesmo o governo ou de Minas ou o governo federal tendo essa participação. O governador, deixa eu lhe perguntar novamente sobre o 2026, certo? Nós temos hoje, Minas Gerais, o político mais querido do Brasil, né, nas redes sociais, Nicolas Ferreira, e ele é um postulante, talvez, ao cargo de governo do estado de Minas Gerais, né? O que o senhor acha? O senhor acha que ele vai ser candidato? O senhor acha que... como é que ficaria, né? Porque pelas pesquisas de intenção de voto, Nicolas Ferreira tem hoje 35% dos votos, certo? O Nicolas Ferreira se lançando a candidato a governador, ele vai ter o seu apoio ou o senhor vai apoiar o seu vice? O Nicolas é um excelente deputado federal, talvez o mais conhecido Brasil afora, em Minas mais ainda, né? E eu fico orgulhoso de nós termos um parlamentar tão atuante quanto ele. Me dou muito bem com ele, sempre estamos próximos, temos propostas muito coincidentes em praticamente todos os campos. E o Nicolas é novo. Eu sempre digo, né? O ideal para mim seria o Matheus, meu vice, ser eleito, e depois do Matheus, o Nicolas. Até porque o Nicolas, acho que tem 29 anos, alguma coisa 29. assim. 29 anos. 29. Então, o Nicolas tem toda a condição, mas eu acho que tudo tem uma sequência na vida. Agora, quem sabe também ele e o meu vice podem compor aí uma chapa. Na política tudo é possível, né? As propostas são muito semelhantes. Então, acho que nós temos mais de somarmos forças do que dividirmos. Então, e Minas, você concorda que está sendo abençoada com os bons candidatos? Está. Ô Zema, qual que é o teu grande sonho? Meu grande sonho é a minha filha que mora em Londres voltar para o Brasil. E eu estou querendo ajudar a mudar o Brasil exatamente por esse motivo, entendeu? Ela fez cinema aqui na FAAP, em São Paulo. Minha família toda, eu, meu irmão, estudamos aqui em São Paulo, fizemos faculdade. Como nós somos do Triângulo Mineiro, é mais fácil vir para São Paulo do que ir para Belo Horizonte. E a minha filha viu que havia mais oportunidades na área dela, lá em Londres, já está lá
há 7, 8 anos já, e eu tenho certeza que nós podemos ter aqui no Brasil algo que eu vi lá em El Salvador. Em El Salvador, depois que a questão da violência foi resolvida, depois que prenderam, né, os membros das facções criminosas e os homicídios foram praticamente eliminados, 300 mil salvadorenhos já voltaram para El Salvador. Tinham lá fora, acho que coisa de 3 milhões, 10% já voltaram. Não foram deportados, não. Falaram, eu vou voltar, porque agora eu sei que eu não vou ser extorquido, eu sei que eu não vou ter de ficar recluso dentro de casa. Então, acho que o Brasil pode seguir nessa linha e o meu sonho é ver o Brasil andar para frente para minha filha falar, não, eu vou voltar porque aqui pode ser o país do futuro. O que o senhor acha que foi... O que o senhor vê de positivo no governo do PT? Quais são os acertos do Lula 3? Pergunta das mais difíceis essa, viu? O Ciro Nogueira falou que foi o pé de meia. Mas até no pé de meia tivemos caso aí de manipulação, de corrupção, não é isso? Eu acho que, em vez de falar de mais positivo, pode falar de menos negativo, né? Eu acho que talvez eles poderiam ter feito esse estrago todo que eles estão fazendo mais rápido, né? Talvez eles não estejam avançando tanto no estrago como poderiam estar avançando, mas é muito difícil falar de alguma coisa. Tem um ponto positivo, tem. Na área de infraestrutura, eles estão dando continuidade ao processo de concessão que foi construído no governo Bolsonaro. Já estava tudo planejado no Ministério da Infraestrutura e nós tivemos esse avanço. E tivemos também, inclusive com a participação nossa, um conserto. A tragédia de Brumadinho aconteceu no primeiro mês do meu governo. E nós fizemos o acordo da tragédia de Brumadinho, que fez com que os afetados, os atingidos, o Estado de Minas fosse ressarcido pelos danos. E a tragédia de Mariana, que tinha acontecido muito antes, na época do governo PT em Minas, na época do governo PT em Brasília, nada tinha acontecido para poder ressarcir e consertar, pagar os danos a quem foi afetado. E, finalmente, o ano passado, depois que eu acho que eles viram que nós fizemos completamente diferente, no caso de Brumadinho, finalmente nós conseguimos assinar o acordo da tragédia de Mariana. Mas se não fosse a tragédia de Brumadinho, provavelmente o de Mariana nunca teria sido revisto, porque ali foi feito algo que foi uma segunda tragédia, a bem da verdade. Torraram 20 bilhões de reais e nenhum afetado tinha sido ressarcido. Quem ganhou foi só consultoria, foi só assessorias técnicas, bem no estilo PT mesmo. O proprietário rural que foi afetado, o pescador que foi afetado, não tinha sido ressarcido. Então, mas isso já estava sendo gestado também. Então, pelo menos aquilo de bom, em alguns casos que estava sendo encaminhado, acabou sendo concluído. Zema, o Haddad repetidamente prometeu que não haveria aumento de IOF. No entanto, ele parece que foi atropelado e a gente teve um decreto que acabou sendo revogado, enfim, até uma questão que está viva aí. Como é que você avalia o ministro da Fazenda? Você acha que ele foi visto em determinados momentos como alguém mais razoável dentro do governo que acabou perdendo força? Como é que você vê o trabalho do Fernando Haddad? Num governo que não tem nenhuma lucidez, ele parece ser o que mais tem ali, pelo menos é percepção minha. Mas é sempre voz vencida, porque é a grande maioria ali que prega irresponsabilidade fiscal, gastança, que acaba vencendo. Mas ele, acho que até por ser economista, tem uma certa noção de como isso pode ser pernicioso para o Brasil e tenta segurar. Mas é sempre uma voz mais isolada dentro do governo.
Governador, nós temos aí um pêndulo para 2026 que o mercado financeiro enxerga como problemático, né? A gente tem um puxador de votos na direita, chamado Jair Messias Bolsonaro, que está impedido, né, de ser candidato, né? Dito isso, o Jair Bolsonaro precisa indicar um sucessor, né? E ele insiste em ele ser o candidato, mesmo estando impedido, e eu concordo. Eu já falei para ele, inclusive, eu sei que ele se acha injustiçado, e eu concordo, mas o fato é que ele está impedido, ele não poderá concorrer, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, do que nós estamos acompanhando no julgamento no STF, ele vai ser condenado, junto com outros, né? É o que diz os próprios advogados dele, então eu vou até usar a retórica que está na mídia, e ele não vai poder concorrer, correndo risco ainda de ser preso. Dito isso, ele insiste em indicar alguém da família como o herdeiro, ao invés de o Tarcísio, ou o senhor, ou uma chapa entre vocês, ou o Ratinho, ou outro sucessor da direita. Qual a sua opinião sobre isso? O senhor acha que ele tem que indicar alguém da família que vai carregar a rejeição dele, obviamente, por causa do sobrenome, ou ele tem que indicar uma chapa que não for da família, com o apoio dele, com menos rejeição, para a direita ganhar? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, eu torço e até continuo confiante que ele reconquiste os direitos políticos dele, apesar que você mencionou, né, que pode ser que ele não consiga. E, na minha opinião, nós temos uma safra de bons gestores públicos que já provaram que conseguiram bons resultados à frente de seus estados, e eu acho que é algo que tem de ser colocado na balança. Acho que todos da direita têm propostas semelhantes. O que nós queremos é um país que não tenha censura, nós queremos um mercado que fique com menos amarras, que haja mais responsabilidade com gasto. Então, eu espero que se chegue aí a um denominador comum para que não ocorra aí algo que possa causar, né, um racha na direita. O senhor acha que vai ter um racha ou não? Se ele vai indicar o Flávio como candidato, e aí parte da direita vai votar no filho dele, ou no Eduardo, ou na Michele, parte da direita vai votar numa chapa Caiado e Zema, ou Zema e Caiado, algo assim? Como é que vai ser? Então, qual é a sua cabeça? O que eu tenho visto é que vai haver mais de 2 candidatos, com toda certeza, da direita. Então, eu acho que vai cair naquela situação que nós falamos. Talvez num primeiro turno, cada um caminhe isoladamente, mas no segundo turno é que é importante estar junto. E você acha que é mais forte um segundo turno com alguém da família Bolsonaro ou com alguém que não seja da família Bolsonaro? Ter o apoio e o cabo eleitoral do Jair, mas ao mesmo tempo a rejeição da família, ou alguém que traga ali talvez uma voz mais moderada para conversar com o eleitor mais de centro? Então, na minha opinião, no segundo turno, toda a direita vai estar junto, acho que independentemente de quem for do primeiro para o segundo turno. Mas a eleição se resolve não é com quem é de direita ou de esquerda, né? Quem está mais no meio, ou não? Quem está os indecisos, o pessoal mais de centro, mais moderado, acaba decidindo ou não? Então, essa eu acho que é uma questão que vai ter de ser vista mais adiante, porque as coisas são muito dinâmicas. Nós estamos vendo aí como as coisas mudam, né? Há 60 dias atrás não tinha esse escândalo, esse rombo dos aposentados aí, que surgiu de lá para cá. E nós vamos ter mais coisas daqui para o ano que vem. Então, acho que é difícil eu estar discutindo isso agora. Mas eu, pessoalmente, torço para que a direita caminhe unida no segundo turno, que não haja nenhum racha, que ninguém fique de fora sem participar. Zema, se o Lula não for candidato por algum motivo, sequer, quem tu acha que são os 3 nomes mais competitivos
da esquerda que ele pode indicar para ser o candidato da esquerda? Eu não me arrisco a dizer, não. Qual o nome que o Lula indicaria? Janja, o Rui Costa, a Gleisi, Haddad, João Haddad? Campos. Eu acho que seriam dentre esses aí. Eu acompanho muito pouco esse pessoal, né? Fico mais me desviando dos tiros que eles têm dado aí. Então, não sei muito bem como está lá, não. Mas eu acho que ficaria dentro dele, sim. E qual é o maior arrependimento na vida? O meu maior arrependimento? Não ter participado da política antes. Eu era, Ferri, totalmente antipolítico. Na empresa que eu administrei, eu cheguei a colocar regras lá em que era proibido receber qualquer político dentro da empresa. Na minha vida toda, eu nunca tinha almoçado, jantado com um deputado, com um prefeito, considerava política uma atividade quase que criminosa. Entendeu? E quando chegou 2015 e 2016, que nós tivemos a maior recessão da história do Brasil, é que eu comecei a acordar. Eu falei, gente, eu estudei muito, construí uma empresa que cresceu, que é eficiente, e agora eu estou vendo aqui a minha empresa quase que ir para o buraco por causa dos escândalos que estão acontecendo lá em Brasília, no PT. Lembrando que foi mensalão, petrolão, lava-jato, mala de dinheiro, impeachment. Nesses 2 anos eu tive de demitir na empresa 2.500 funcionários. Ou eu demitia ou a empresa não se sustentava, a conta não fechava. E aí é que eu enxerguei que não adianta você estudar muito, ter um negócio bom num país que está afundando. Então eu levei aí mais de 50 anos para descobrir isso. E hoje eu faria diferente. Eu poderia, né, ter tido a mesma trajetória, mas teria, desde o início, apoiado bons candidatos a vereador, a prefeito, coisa que eu nunca fiz. A deputado, sempre mantive uma distância. Mas hoje eu posso te dizer que eu estou pagando com juros, correção monetária e uma multa muito pesada toda essa minha omissão. Ô Zema, uma das questões hoje do Brasil e talvez até global é a polarização política. Com, inclusive, a política se tornando parte da identidade das pessoas, não tem praticamente diálogo, tem o bar que vai gente de direita, tem o bar que vai gente de esquerda, tem uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas não aprovariam que a sua filha tivesse um genro, uma nora com um viés político diferente do seu, né? Então, isso se tornou aí uma questão hoje que divide a sociedade. Tu acha que isso é positivo, negativo? Tu acha que tem algum caminho para trazer a população para um consenso maior, ou pelo menos para que a política seja alguma coisa um pouco mais leve? Isso é negativo, né? Porque, eventualmente, tem até, conflito. Dentro da família, na dentro mesa da de família, Natal. até morte, né? Infelizmente, então, é negativo. Eu acho que nós tínhamos, né? Eu até não tenho muito problema, não. Sou bem tolerante. Acho que isso como vocês aqui, paulistanos, né? Se um é corintiano, o outro é palmeirense. Nós somos gaúchos, né, Ferri? Não tem problema. O Inter, o Grêmio, né? Também não tem problema nenhum. Você respeita, né, o colega. E na política parece que houve aí uma exaltação que não é saudável. Eu sou sempre confiante. Eu acho que com o tempo isso vai diminuir, as pessoas vão cansando, vão vendo que isso não leva a nada. Acho que nós temos um país que ainda está aprendendo democracia, a votar, a avaliar melhor os seus políticos, e nenhuma proposta radical, extrema, geralmente é a melhor, né? Eu, como mineiro, sei que você tem de ter posição, você precisa ter um posicionamento, mas não é aquele extremismo que geralmente é o melhor. Então, acho que vai ser um caminho natural, mas vai levar tempo. É algo que vai perdurar por um bom período ainda, infelizmente. Como é que a gente pode aliviar um pouco essa pressão das castas
no Brasil, porque o judiciário é uma loucura, né? Custa 3, 4% do PIB, os caras aí estão com uma insegurança jurídica doida, né? Tem gente presa aí porque um tal suposto golpe, né? Que, inclusive, parafraseando aqui, que eu não vou botar palavras, eu vou usar as palavras do ministro Gilmar Mendes, que disse que foi uma baderna, numa entrevista, né? Não teve golpe, foi só uma baderna, né? Como é que a gente consegue lidar, né? Toda vez que a gente precisa reduzir algum benefício no Brasil é impossível, né? Agora o Bolsa Família está 190 bilhões já, né? E esse gasto ele não volta nunca, né, Zé? Mas ele só aumenta, não consegue tirar 10 bi do Bolsa Família, só sobe, não volta mais. Como é que a gente conseguiria ter fazer alguma coisa para a gente combater um pouco essas castas no Brasil, essa elite que draga parte do PIB? Ferri, eu acho que mudança rima com credibilidade. Eu acho que quem conquista resultados, que passa a ter credibilidade, passa a ter uma condição de estar fazendo mudanças. Isso acho que acontece, fica muito claro no setor privado. Alguém que fez um negócio, que constituiu algo, que avançou, parece que a empresa dele, a opinião dele tem mais peso do que daquele outro que não conseguiu essas conquistas. E hoje no Brasil nós temos um presidente que não tem credibilidade nenhuma, que mal está conseguindo se manter lá, mal está conseguindo votar alguma coisa, e isso torna esse governo extremamente frágil, exposto. Então, é algo que vai levar tempo também. Não é algo fácil, mas precisamos mudar essa situação em que hoje o judiciário tomou um protagonismo, passou a ter um poder totalmente desproporcional. E como eu falei, eu acho que vale muito aí para as duas casas do parlamento também, tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados, nós termos aí parlamentares com posicionamento mais à direita que venham a tolher, né, esses excessos que hoje, infelizmente, são cometidos. Chegamos a 1h e 40 e poucos minutos, então registramos aqui que daremos o mesmo tempo para todos os presidenciáveis. Eu queria agradecer demais a presença do governador aqui, papo excelente, uma clareza de ideias excelente, não é de graça que o homem foi reeleito com quase 60% dos votos, deveria ter sido mais, né? Mas talvez na próxima eleição eu faço votos de que o senhor tenha muito sucesso em 2026, que faça uma cabeça de chapa, uma composição de chapa que nos ajude a colocar o Brasil de volta nos trilhos, parece que está tudo meio bagunçado. A gente tem alguns presentes aqui, tem sessão presentes aqui. Queria hoje convidá-los todos a fazerem um churrasco com carnes da Minerva Foods, a usarem a inteligência artificial da Adapta no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho. E, se você gosta de mercado financeiro, acompanhar as cotações dos ativos através das plataformas da XTB. Tudo está aqui na nossa descrição do vídeo. Agradecer demais ao governador Romeu Zema e a vocês que acompanharam essa entrevista até o final e compartilharam com os amigos e, claro, já são inscritos no melhor podcast do Brasil. Zema, alguns presentes aqui dos nossos patrocinadores. Esse ainda não o maior, mas de longe o melhor podcast do Brasil. A Adapta te presentei com 1 ano aí de acesso aos sistemas de inteligência artificial. Então, todos os modelos mais modernos de inteligência artificial. É bem legal. Muito bacana. A Minerva Foods presenteia um kit de churrasco. Mineiro devia dar um kit de queijo, né? Mas serve para queijo também. E, inclusive, um churrasco para você levar para Não vai poder levar para a China, que o Gema tá indo para a China, recebeu carnes aqui. Não vai poder levar para a China, mas a gente dá um jeito. Contra a vigilância sanitária. A gente pode mandar entregar também, se você não quiser levar agora, a gente manda entregar lá no caneca do podcast. Uma caneca do podcast. Muito aqui para você levar lá para o seu gabinete. Aqui tem muitos presentes aqui, governador. Aqui não é brinde, é presente. É presente. Sim. E a corretora XTB, te presentei aqui, ó, com quem gosta de avaliar ativos internacionais, XTB.
Gente, é a parceira do podcast Café Zema, com Ferri. obrigado, parabéns. Que belo trabalho, que bela jornada, que bela história. O Brasil precisa de muitos Zemas. Temos poucos. Obrigadão. Eu é que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e vamos fazer esse Brasil mudar. E esse trabalho de vocês contribui muito. Gente, muito obrigado. Compartilhem esse vídeo, curtam o vídeo. A toda a nossa audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até o próximo programa. Todas as quartas-feiras. Sabatina dos Presidenciários de 2026. Do futebol. No podcast que mais cresce no Brasil. Um grande beijo, boa noite a todos. Toda quarta-feira, antes do futebol, teu compromisso é aqui com a gente no YouTube. Te inscreve no canal, nos segue no Spotify. Valeu, um beijo pra todos. Até a próxima. Até a próxima.